Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da minha colega jornalista Thalita Galli. Boa noite, Thalita. Boa noite, tudo bom, Cosmo? Tudo tranquilo, prazer estar dividindo essa bancada contigo. Sempre um prazer. Maravilha. Olha só, a CPI da Covid no Senado, que apurou ações e omissões do governo de Jair Bolsonaro na pandemia, apresentou o relatório final na última quarta-feira, durante sessão de finalização dos trabalhos da comissão. O texto atribui ao presidente Jair Bolsonaro 9 crimes cometidos durante a pandemia. Além de Bolsonaro, seus 3 filhos parlamentares também estão no relatório final, bem como ministros e ex-ministros dessa atual gestão. Caso aprovadas pela CPI, as propostas de indiciamento contidas no relatório devem ser encaminhadas ao Ministério Público, à Câmara dos Deputados e até mesmo ao Tribunal Penal Internacional em Haia, para que se promova a eventual responsabilização civil, criminal e política dos acusados. Esse assunto será discutido no Revista Brasil TVT deste domingo, que também vai repercutir a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público pela demissão do procurador Diogo Castor de Matos por violação de deveres funcionais. E ainda falando sobre a Lava Jato, a ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, acionou o CNMP contra os procuradores Deltan Dallagnol e Ataíde Ribeiro da Costa, que teriam manipulado a delação para atingir o PT. Economia. Na quinta-feira, após o fechamento do mercado financeiro, 4 secretários da equipe econômica de Jair Bolsonaro deixaram o governo tudo ao mesmo tempo. Exaltado pelo mercado e tido como o time dos sonhos de Paulo Guedes, a equipe desmancha com o país estagnado e o teto furado. E 10 ex-ministros e ex-secretários dos Direitos Humanos apresentaram uma interpelação criminal ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro explique declarações que os associariam à pedofilia. Esses ataques do presidente aos ex-ministros dos Direitos Humanos foram realizados em um evento chamado Simpósio da Cidadania Cristã, na Igreja Batista Central de Brasília. No mesmo evento, Bolsonaro também atacou o Plano Nacional de Direitos Humanos, vigente à época, e esse assunto vai ser discutido também aqui hoje. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari, do PSDB, pediu desculpas à Igreja Católica após o deputado Frederico Dávila, do PSL, usar a tribuna da Alesp para atacar o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, e o Papa Francisco. Parte dos deputados defendeu que o parlamentar do PSL seja submetido ao Conselho de Ética da Assembleia pelos ataques à CNBB e ao Pontífice. O Revista Brasil TVT deste domingo repercute essa questão, bem como os debates que aconteceram na plenária nacional da CUT, que teve como objetivo construir um novo plano de lutas para enfrentar a precarização e defender os direitos dos trabalhadores. Vai ter Bolívia aqui hoje também. Prestes a completar um ano à frente do governo boliviano, Luiz Arce informou no início da semana que existe uma conspiração de assassinato contra ele. Após quase um ano de sua posse, como está a situação política da Bolívia hoje, no programa a gente vai analisar, é claro, a situação. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. E olha só, na última quinta-feira, após fechamento do mercado financeiro, 4 secretários da equipe econômica de Jair Bolsonaro deixaram o governo ao mesmo tempo. Exaltado pelo mercado e tido como o time dos sonhos de Paulo Guedes, a equipe desmancha com o país estagnado e o teto furado. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Guilherme Melo, que é economista, professor e coordenador do programa de pós-graduação em desenvolvimento do Instituto de Economia da Unicamp. Boa noite, professor Guilherme Melo. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, prazer é todo meu e prazer falar com você e com seus ouvintes. Maravilha. Professor Guilherme Melo, como é que a gente pode entender esse pedido de demissão de 4 membros da equipe do Paulo Guedes aí nesta semana? Esse pedido de demissão que agitou aí o mercado financeiro. Como é que a gente pode entender tudo isso, professor? É um momento bastante confuso, né? Porque na prática o governo ele acabou virando refém da sua própria ilusão, digamos assim. Ele acreditou que seria possível manter uma regra fiscal que é absolutamente inadequada, já era antes da pandemia, e agora
ficou ainda mais clara a inadequação dessa regra, até porque as pessoas estão passando fome, as pessoas estão desempregadas, voltaram para a miséria, e os investimentos públicos hoje em dia, por exemplo, não repõem nem o estoque de capital, ou seja, a infraestrutura está se deteriorando sem capacidade de reposição. E você precisa de recursos para fazer frente a esse cenário, e a regra fiscal que nós temos é uma regra completamente rígida e inadequada para isso. Mas o governo se pendurou nessa regra, se prendeu nessa regra, da mesma forma que ele negava a necessidade de vacinas, que ele negava a necessidade do próprio auxílio emergencial no início da pandemia, que ele negava a segunda onda da pandemia no início de 2021, ele negava a necessidade de rever as regras fiscais. É esse negacionismo que gera o cenário que nós vivemos hoje. Ou seja, a realidade se impõe, e aí o governo, de maneira atabalhoada, sem transparência, de maneira não planejada, ele, ao mesmo tempo que ele viola a regra que ele mesmo defendia até ontem, ele desenha um novo programa social que descaracteriza um programa super bem sucedido como o Bolsa Família. Então, o que acontece é que nesse improviso, nesse show de improvisos e negacionismos, você tem uma perda enorme de credibilidade do governo e da equipe econômica. E isso leva alguns integrantes da equipe econômica a pedirem demissão e, não duvido muito, logo mais estarem trabalhando no mercado financeiro. Guilherme, professor, você citou o Bolsa Família que inclusive esse mês de outubro completou 18 anos, né? Mas ele foi praticamente destruído por uma medida provisória que criou então o Auxílio Brasil. E o Auxílio Brasil, ele era para ser anunciado essa semana numa cerimônia, essa cerimônia foi desfeita 30 minutos antes porque o mercado reagiu muito mal ao anúncio dos R$400 que seriam pagos pelo auxílio, então, pelo governo Bolsonaro. E daí vem uma questão, sempre que eu converso com economistas, eles dizem que, assim, é uma questão de prioridade pagar um auxílio neste momento. O governo e o ministro Paulo Guedes usam essa justificativa de teto de gastos, mas seria mais uma questão de prioridade do que realmente fiscal. E eu queria te ouvir sobre isso. Olha, eu acho que tem as duas coisas. De fato, se você olhar o crescimento dos gastos do governo durante o governo Bolsonaro, você vai ver para onde ele foi direcionado, né? Então, os militares, por exemplo, ganham aumento salarial, revisão do plano de carreira, né? Cargos no governo, alguns ganhando mais de R$100.000, né, por mês. Ao mesmo tempo, o Centrão foi abastecido com o tal do orçamento secreto e uma série de emendas parlamentares que hoje as emendas parlamentares representam metade do investimento público total, sendo que as emendas não têm nenhum planejamento. Quer dizer, você já tem muito pouco investimento e o pouco que você tem é feito sem planejamento, de maneira eleitoreira, de maneira que, na verdade, beneficia muito o propositor da emenda e não necessariamente um projeto de desenvolvimento do país. Então, você tem realmente uma questão de prioridades. Vejam que interessante. A cada 1% de aumento dos juros, o Banco Central vem aumentando em 1% os juros já há algum tempo, você tem um aumento de 50 bilhões de gastos com juros no final do ano, né, no acumulado de 12 meses. E isso não é questionado do ponto de vista... Ninguém questiona que vai gastar mais 50 bilhões pagando juros. Mas quando é um auxílio que o povo precisa, porque está passando fome, dada a enorme inflação, etc., a queda da renda, o desemprego, aí há um questionamento por parte do mercado e do próprio governo sobre se isso é viável ou não é viável. Então, vamos deixar claro, é fundamental que se pague um auxílio até maior do que esse que o governo está propondo e de maneira mais perene, porque o governo quer criar um auxílio provisório, um auxílio que vale até as eleições para capitalizar politicamente. É fundamental que tenha um programa social robusto, que atenda mais pessoas e que mitigue a miséria e a pobreza. Agora, isso precisa ser feito de forma transparente e planejada.
não um improviso, e muito menos criando-se um programa social que, na verdade, você não sabe nem como você vai implementar, porque ele é cheio de penduricalhos, ele exclui o cadastro único, centraliza tudo em um aplicativo, você não sabe como vai ser pago direito. Quer dizer, era a hora de ter um governo com capacidade de planejamento e credibilidade, que é tudo que esse governo não tem. Professor Guilherme Mello, antes dessa demissão desses 4 integrantes da equipe econômica, e diga-se de passagem, anunciaram esse pedido de demissão após o fechamento do mercado, Paulo Guedes havia chamado uma coletiva de imprensa e falado, pedir licença para gastar. E aí, nos dias seguintes, mercado financeiro em pânico. Como é que a gente pode interpretar tudo isso, desde esse pedido de licença para gastar de Paulo Guedes e o pedido de demissão dos 4 integrantes da equipe após o fechamento do mercado, professor? Veja que curioso. Paulo Guedes, há poucos meses, acusava um outro ministro do governo, acho que o ministro Robson Marinho, ou, se eu não me engano, um outro ministro do governo, de fura-teto, porque ele queria ampliar os investimentos em infraestrutura. E para o ministro Paulo Guedes, isso era um crime de lesa pátria, né? Deixar a infraestrutura cair aos pedaços, a gente ter apagão, como a gente está muito próximo, né? Ou a gente ter desabastecimento de combustíveis, como a realidade está aparecendo, isso parece que não é lesa pátria, mas aumentar o investimento público, sim. Agora, o Paulo Guedes não tem mais moral para chamar ninguém de fura-teto, porque é ele mesmo que aceitou e propôs, inicialmente, um valor fora do teto e, ao final, uma correção na fórmula de cálculo do teto que, olha que curioso, retira do próximo governo a possibilidade de fazer esse ajuste, porque esse ajuste aconteceria no próximo governo. Ele antecipa, faz agora e retira do próximo governo para que ele tenha espaço fiscal para garantir recursos para questões fundamentais, mas, no fundo, todos nós sabemos que é voltado para abastecer as emendas do Centrão e garantir votos para o presidente que ele serve. Então, como eu enxergo a falta de planejamento, a falta de transparência, a falta de credibilidade, fez com que esse pessoal mais jovem que tem no Ministério aceitasse, a meu ver, de maneira incorreta, negociar essa mudança no teto e depois pediram demissão, né? Por que eu digo de forma incorreta? Porque se realmente eles não concordavam e achavam errado o que estava sendo proposto, eles deveriam ter pedido demissão antes e ter deixado claro a sua discordância em relação aos rumos que a política econômica estava assumindo, né? Agora, o fato de ser depois do fechamento do mercado, isso é muito comum, porque você não quer afetar ainda mais, digamos assim, a cotação do mercado. Agora, é evidente que essas informações vazam. E muita gente ganha muito dinheiro com especulação, com notícias falsas, ou mesmo com informação privilegiada. Professor Guilherme, só para finalizar, quando o teto de gasto foi instituído, e desde então há muitas críticas por parte dos economistas, né? Eu queria a sua avaliação. Esse teto deve ser furado? Esse teto não pode ser furado? Nesse momento atual que o Brasil vive, o que é melhor fazer com o teto? Melhor coisa seria nós já termos feito isso, que é rever a regra fiscal, o conjunto de regras fiscais do Brasil, não só o teto, a própria meta de superávit primário, a regra de ouro que estava na Constituição. Quer dizer, pegar esse conjunto, analisar à luz das melhores práticas internacionais, do que está na literatura mais atual sobre regras fiscais, e estabelecer uma nova regra fiscal crível, que seja possível de ser cumprida, que possibilite você coadunar equilíbrio fiscal com desenvolvimento econômico, financiamento dos investimentos e a questão social, que a gente não fez, porque a gente manteve uma regra que não tinha nenhuma possibilidade de ser cumprida, então ela foi perdendo a credibilidade e agora a gente cai nesse cenário de ter que criar artimanhas para driblar a regra que o próprio governo defendia até ontem. Mais do que isso, que eu acho que a gente pode fazer, já que não fizemos o certo daqui para trás, no passado, o que nós devemos fazer daqui para frente? Nós deveríamos
votar uma flexibilização do teto, uma flexibilização com valores claros para onde vai, quer dizer, olha, eu estou dando 40 bilhões, 50 bilhões para ampliar o Bolsa Família, para atender mais famílias, etc, etc. Eu estou ampliando em 30 bilhões de investimento público para cuidar da nossa infraestrutura, para ampliar a nossa capacidade de produção de energia, etc, etc. Então, criar mecanismos de fazer essa transição 2021-2022, minimizando o sofrimento do povo, melhorando a economia, e, a partir de 2003, prevendo o seguinte, bom, a partir daqui sai o teto e o novo governo discute uma nova regra fiscal mais adequada. Esse seria o correto. O governo optou por contrabandear mudanças, manter o teto, que já caiu, que está, né, ruiu, mas manter pro forma o teto e, como eu disse, criar atalhos que, na verdade, viraram rodovias. Professor Guilherme, um prazer te ouvir. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma boa noite. Boa noite, até a próxima. Abraço, até a próxima. Olha só, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari, do PSDB, pediu desculpas à Igreja Católica após o deputado Frederico Dávila, do PSL, usar a tribuna da Alesp para atacar o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, e o Papa Francisco. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Kelly Maforte, que é pastora evangélica e integrante da Coordenação Nacional do MST. Boa noite, Kelly Maforte. Prazer falar contigo. Boa noite a todos e a todas. Um prazer muito grande Kelly, estar aqui. aqui. Tá mutado o teu som. Tá bem. Só um minutinho. Foi, tá tudo Agora certo. Tá ok. Deu? Tá certo? Agora sim. Ah, então tá bem. Tudo bom, Kelly? Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Olá, prazer muito grande. Muito bom estarmos aqui. Eu acompanho, né, os evangélicos e evangélicas do MST, mas não estou nessa condição de pastora, mas estamos aí acompanhando os trabalhos dos evangélicos no MST. Maravilha. Kelly, durante a celebração do Dia Nacional da Padroeira do Brasil, no Santuário de Aparecida, o arcebispo fez uma declaração e aí que causou muita repercussão, né? Que uma pátria amada é uma pátria sem armas. E foi vítima de ataques cruéis, covardes, de um deputado aqui do estado de São Paulo. E essas declarações repercutiram não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Como é que a gente pode entender mais esses ataques aí deste tipo de parlamentar que vem com ódio, que prega falta de solidariedade? Como é que a gente pode encarar tudo isso, Kelly? Este deputado, Frederico Dávila, é uma pessoa de pouca expressão nacional. Então, ele também quis, né, com esta atitude que é completamente reprovável, trazer, né, para si um holofote nacional e até internacional, como você mesmo disse, porque a sua fala foi extremamente ofensiva e, com certeza, ele vai colecionar uma série de processos, porque ele incitou a violência, ele ofendeu a Igreja Católica, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a figura do Papa Francisco e Dom Orlando em especial, né? Então, evidentemente, tudo isso, né, deve culminar também em processos que ele vai responder, e além disso, ele ficou muito mal visto na sociedade como um parlamentar completamente intolerante, né, que prega a intolerância religiosa, e além disso, ele também ofendeu os movimentos sociais, como o MST. Kelly, a gente tem... Oi, tudo bom, Kelly? Boa noite. Deixa eu dar primeiro uma boa noite aqui. Kelly, a gente assistiu essa semana não só esse episódio, né, de discriminação, de ataque virulento, mas como outros, né? Parece que existe um setor da sociedade que tem se sentido muito à vontade de espumar esse ódio, né? A gente viu em Porto Alegre esse grupo antivacina de extremistas bolsonaristas que também atacaram vereadores com socos, inclusive agrediram fisicamente esses vereadores.
Como que você vê essa parcela da sociedade que age dessa maneira? Parece que, assim, existia antes pudores, né, de não se demonstrar esse ódio publicamente, mas isso já devia existir dentro dessas pessoas, e agora parece que essas pessoas se sentem muito libertas para manifestar esse ódio. Sem dúvida, nós precisamos nos preocupar muito, né, com esse bolsonarismo com ou sem Bolsonaro, né? Uma pesquisa recente feita pela antropóloga Isabela Calil, ela revela, né, o quanto que o estudo de 18 meses dessas manifestações antidemocráticas no nosso país apresenta um quadro muito preocupante, né, que é um misto entre fundamentalismo, conservadorismo e também violência e total intolerância a outras manifestações religiosas e de espiritualidade. Então, é algo preocupante que nós precisamos nos atentar aqui no Brasil, porque nós estamos convivendo com uma extrema-direita que tudo leva a crer, né, que veio para ficar, ainda é muito minoritária, mas infelizmente ela acaba também transbordando esse comportamento de ódio para a sociedade. O que aconteceu na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre deve ser repudiado por todo o Brasil, porque nós tivemos manifestantes, né, que estavam lá para humilhar os vereadores, inclusive cometeram ato de racismo contra vereadoras negras, dizendo que elas são empregadas, né, delas. Então, é muito grave o que aconteceu, e a ostentação também de símbolos nazistas, como a suástica. Então, tudo isso não é novo, né? Isso faz parte de um método, né, no qual Stephen Bannon tem muita responsabilidade, os filhos de Bolsonaro, e tem uma gama muito pequena, né, de extrema-direita que está presente no Brasil e que nós devemos combater. A extrema-direita, ela sempre aparece com força em processos de crise econômica, política, social, como a gente está vivendo no Brasil. Isso não é novo, mas a história do nosso país, ela é uma história de mais abertura política, construção democrática, por isso que nós temos que rechaçar. Eles são poucos, mas com certeza isso tem que ser combatido, e figuras como o deputado, né, e também essa manifestação em Porto Alegre são muito graves, motivos de preocupação, sem dúvida, para toda a sociedade brasileira. Agora, Kelly, o que chama a atenção também é que esses ataques de ódios, depois de esbravejados, logo em seguida, depois de muita repercussão, e aí geralmente repercussões muito negativas por conta dessas falas homofóbicas, xenófobas, preconceituosas e racistas, vem pedido de desculpas. Aqui na Alesp, em São Paulo, contra o deputado Frederico Dávila, alguns deputados, inclusive, já estão mencionando e acionando na Comissão de Ética, pedindo comissão de ética na Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora, a pergunta diante de tudo isso, é possível repercutir nessa questão da Comissão de Ética e mais? Ele infringiu o decoro parlamentar? O que você pensa sobre isso? Infringiu sim, ele cometeu, né, um grave crime, atingiu na questão do decoro como parlamentar, e além disso ele cometeu um crime de racismo, né, que foi explicitado ali na sua fala, e de intolerância religiosa. Então ele vai ter que responder também por isso. Agora, esse negócio de atacar e recuar, acho que não é novidade, né? É o método desenvolvido por Bolsonaro, por aquele também deputado que quebrou a placa de Marielle, né? Ofendeu a família de Marielle e todos nós, né? E esse deputado Frederico é a mesma coisa, né? Ataca e depois, quando vê a reação, recua. Mas não é um perdão verdadeiro, né? É só ali um método para poder se livrar e se esquivar das responsabilidades pelo ato feito, né? Acontece que a gente não pode deixar barato, e é por isso que a gente tem que responder, sempre fica aquela dúvida, né? Repercutimos esse assunto ou não? Mas a gente está num tempo histórico que não adianta, a gente tem que rebater sim. Com certeza eles ganham fama e gostam disso, né? Eles querem ser falados, né? Mas nós temos que rebater sim para poder minar situações como essa e inibir
outros parlamentares, né, outras pessoas da sociedade que queiram praticar esses crimes. Kelly, para a gente finalizar, fala para a gente como é que está a questão de como o MST está trabalhando essa questão da solidariedade nesse momento tão delicado de pandemia. Porque as últimas imagens que a gente vem observando no país são imagens avassaladoras e muito tristes. A última delas, pessoas com um caminhão de lixo para retirar alimentos, sobras de alimentos deste caminhão de lixo que impactou não só o Brasil, mas o mundo afora. Como é que está essa questão, como o MST está trabalhando essa questão de solidariedade e distribuição de alimentos, Kelly? Nós temos insistido muito, né, em denunciar para a sociedade que quem produz a fome é o agronegócio de mãos dadas com Bolsonaro, porque o Brasil não tem problema nenhum de produção de alimentos, né, muito pelo contrário. A gente, só nesse ano de 2021, segundo a BIA, nós exportamos para 180 países alimentos, né? Nós somos o terceiro produtor de alimento do mundo, a gente só perde para a China e Estados Unidos. Então, não tem por que 20 milhões de pessoas estarem passando fome e 55% da população em segurança alimentar. Isso é resultante da desigualdade social, mas também, né, de um agronegócio que não produz comida, produz commodity agrícola, né, e mineral para exportação, mas controla a indústria de alimentos. E aí, com isso, também a distribuição e o comércio. Então, o agronegócio, ele especula com uma comida que ele não produz. Quem produz é a agricultura familiar e camponesa, né? 70% de tudo que existe de alimento no Brasil, mas o agronegócio se apropria dessa produção através da indústria de alimentos e, se valendo da desvalorização cambial, coloca essa comida para fora, recebe em dólar e deixa para nós uma inflação de 14,66% sobre os alimentos. Então, o agronegócio produz a fome e o Bolsonaro tem responsabilidade, sim. Não adianta Bolsonaro dizer que isso é uma questão no mundo todo, é uma tendência. Não, ele é o pior presidente que o Brasil já teve. Kelly, um prazer sempre te ouvir, viu? Muito obrigada pela participação. Um beijo para você, até uma próxima. Obrigada, boa noite. Contem comigo, até mais. Um abraço a vocês e toda a audiência de vocês. Abraço. Até. Nesta semana, a Central Única dos Trabalhadores realizou sua 16ª plenária nacional. Os mais de 900 delegados debateram vários temas, entre eles um novo plano de lutas para enfrentar a precarização e defender direitos dos trabalhadores. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Sérgio Nobre, que é o presidente nacional da CUT. Boa noite, Sérgio Nobre, seja muito bem-vindo. Boa noite, um prazer muito grande estar aqui falando com os companheiros e companheiras da nossa querida TV dos Trabalhadores. Prazer é todo nosso, Sérgio. Sérgio, esta semana teve início aí a 16ª plenária da CUT, com vários delegados do Brasil inteiro, e vocês tiveram depoimentos importantes, né? Presidente Lula, ex-presidenta Dilma Rousseff. Fala pra gente como que se deu essa primeira noite da 16ª plenária nacional da CUT, Sérgio. Bom, primeiro é importante para que as pessoas que estão acompanhando o programa saber do porquê da plenária, né? Nós temos aí nós tivemos o congresso da CUT em 2019, nós temos um mandato de 4 anos, e é estatutário que a cada metade de mandato a gente faça uma revisão das resoluções que a gente fez do congresso, se eles estão ainda atual, se precisa de uma correção de rota, né, para que a gente possa chegar até o próximo congresso, que será em 2023. E nós estabelecemos no congresso passado que o grande tema dessa plenária seria o tema da reorganização, necessária reorganização da nossa central. Porque o mundo do trabalho está passando por profundas transformações. O mundo do trabalho que sai no pós-pandemia é um mundo muito diferente do que a gente conhece, que vai exigir mudanças muito profundas no movimento sindical para poder enfrentar, e também a conjuntura do ano que vem, né? O ano que vem vai ser um ano decisivo para todo mundo, é um ano que nós temos eleições presidenciais, e o resultado dessas eleições nós sabemos que vai definir o que vai ser o Brasil nos próximos 15, 20 anos. Portanto, nós não podemos mais continuar nessa situação que nós estamos. Nós temos hoje 1/3 da nossa população que ou está desempregada ou está no desalento, que é a pior coisa, perdeu a esperança no futuro. Nós temos mais de 600 mil mortes no nosso país, e são classe trabalhadora, são as categorias que não puderam estar em isolamento social, são os motoristas, os trabalhadores da saúde, portanto, nossa base, né?
que perderam entes queridos e continua a perder. A fome, que era uma coisa que estava praticamente erradicada no nosso país há 10 anos atrás, volta a atingir milhões e milhões de lares brasileiros. Portanto, é o pior momento que nós estamos vivendo. Então, o ano que vem, as eleições são de fundamental importância para a classe trabalhadora. Se nós queremos retomar o caminho do desenvolvimento, da democracia, do respeito à classe trabalhadora, do desenvolvimento com a equidade social, né, é importante vencer as eleições. E nós estamos muito felizes que o presidente Lula tenha recuperado os seus direitos políticos, porque ele é a grande esperança nossa, da classe trabalhadora, para que a gente possa voltar a sonhar com um Brasil grande, um Brasil com justiça, em que o povo brasileiro tenha orgulho de ser brasileiro, né? Então, esses são os desafios, e aí a Central Única dos Trabalhadores vai ser decisiva nesse processo. Por isso que a nossa plenária, ela tem o grande papel de nos preparar para esses dois grandes desafios: as eleições do ano que vem, mas também as transformações que passa o mundo do trabalho, que não são pequenas. Sérgio, em relação ao universo do trabalho, o ex-presidente Lula, durante a participação na plenária, ele chamou a atenção para dois movimentos, né, para dois pontos. O primeiro é que o movimento sindical vai precisar, de certa forma, se reinventar, porque há locais novos de trabalho, inclusive, né? O home office veio para ficar, tem muita gente trabalhando, então, assim, de repente você ir até uma empresa, você não vai achar os empregados lá, porque eles estão em home office. E um segundo ponto, que é a proteção dos trabalhadores de aplicativos, cada vez mais precarizados. A gente sabe que o índice de desemprego no Brasil está altíssimo, muita gente recorrendo ao mercado informal e, enfim, indo para esses serviços de aplicativo. Então, eu queria que você comentasse um pouco esses dois desafios colocados, inclusive, pelo ex-presidente Lula. É verdade, o home office é uma realidade. Nós temos categorias, nossas categorias importantes, que tem 65% dos trabalhadores em home office, 80% em home office. Os bancários, por exemplo, né? Os bancários, 65% estão em home office, e é muito provável que não volte, né? Porque, e a gente tem que reconhecer, né? Porque são dois lados, né? O trabalhador, hoje, ele pode trabalhar à distância, de qualquer lugar, pelo computador. Ele evita ter que ficar 2h30 no trânsito. Eu que sou morador de São Bernardo, eu sei, para chegar de São Bernardo até o Brás, onde era a sede da CUT, às vezes eu levava 3 horas dentro do carro. Então, hoje você consegue trabalhar pelo computador, evitar o trânsito. Você pode morar em qualquer lugar, você pode morar numa chácara, você pode ir poder trabalhar, né? Agora, por outro lado, isso tem um impacto na organização sindical tremenda, né? Porque você vai hoje no banco, você vai em qualquer lugar, você não encontra a maioria dos trabalhadores lá, né? Então, o local de trabalho mudou, né? Saiu do escritório, da fábrica, para os bairros. E essa não é uma mudança pequena, porque, né, para a gente conversar com os trabalhadores nos bairros, né, nós não vamos poder separar a categoria. Eu moro num prédio, sou metalúrgico, estou lá em home office, mas tem professor no mesmo prédio em home office, tem químicos lá em home office. Não dá para encostar um caminhão lá e falar, ó, eu quero falar só com os metalúrgicos que estão em home office, tá? Depois vai os químicos, olha, eu quero falar só com os químicos. Não tem sentido mais, né? Isso vai exigir um grau de articulação, né, entre as categorias, entre as centrais sindicais, né, porque é mais complicado ainda, né? Quero falar com os de home office da CUT, né? Mas tem os da Força Sindical, tem da CTB, né? Então, isso vai exigir que haja, né, uma repactuação nas relações, né, entre as categorias, entre as centrais sindicais, muito grande, que não é da nossa cultura, né? Então, essas mudanças são mudanças que veio, né, de maneira permanente, veio, né, por um lado, né, para melhorar a qualidade de vida, por um lado, mas traz desafios enormes do ponto de vista da organização sindical que precisam ser enfrentados, né, pelas nossas categorias. E os trabalhadores de aplicativo também, né? Hoje você contrata por aplicativo um motorista, ou você contrata um personal trainer, você contrata uma diarista, você contrata eletricista. A que categoria, né, essas pessoas pertencem, né? Então, assim, essa nova modalidade de contratação em plataforma, ela coloca em xeque totalmente o nosso modelo sindical, porque o nosso modelo é de categoria, de profissão, né? O sindicato de metalúrgico, de químico e tal, né? Então, onde se encaixam os trabalhadores por aplicativo? Então, isso, né, nos leva a repensar o nosso modelo sindical, e esse é o ponto central da nossa 16ª plenária. Agora, o importante é dizer que o mundo inteiro está debatendo isso, viu? Não é só o movimento sindical brasileiro, não. É um desafio enorme para todo mundo, os norte-americanos estão discutindo, os russos, os franceses, né? E aí tem uma expectativa grande de que a CUT, né, aponte o caminho por conta da história da CUT, né? A CUT sempre foi uma central que nasceu inovadora, exigindo mudança, construiu coisas novas no Brasil,
por isso que nós, né, não vamos frustrar, nós vamos apontar um caminho aí. Agora não é fácil, porque não é uma mudança só de estrutura, mas é uma mudança também de cultura, né? E mudar a cultura não é uma coisa fácil, é um processo que leva anos, mas que tem que começar agora. O que a CUT vai ser daqui 20, 30 anos, né? Não vai ser decidido daqui 20 ou 30 anos, vai ser resultado das decisões e das coisas que a gente fizer agora, né? Então, nós temos muita clareza disso, por isso que a nossa plenária é muito importante. Isso, falando de novas tecnologias, e um exemplo claro, né, Sérgio, é a participação dos delegados nessa 16ª plenária nacional, né? Porque momento de pandemia, os trabalhadores, as centrais sindicais tiveram que se readequar. Imagino que a plenária que vocês estão organizaram, aliás, grande parte dela é feita de forma virtual, porque a demanda exige isso. E essas novas tecnologias é o novo desafio daqui para frente, né, Sérgio? Como você bem falou, tem profissões como do metalúrgicos, bancários, químicos, mas tem profissões que daqui a pouco elas vão ser literalmente feitas a partir de tecnologia. E lidar com esse problema das novas tecnologias e entender que isso também ajuda os trabalhadores é um desafio muito grande, e a implementação dele acho que é o grande desafio daqui para frente, né, Sérgio? Exatamente. Então, o desenvolvimento tecnológico ele é um desafio para a classe trabalhadora desde o nascimento, né? Então, se a gente lembrar, né, a classe trabalhadora ela se forma na Revolução Industrial, quando surge a máquina a vapor, o tear mecânico, né, que substituiu a manufatura, e todo mundo falou, bom, agora acabou, né? Porque agora aquilo que uma pessoa faz na manufatura, né, faz um por mês, a máquina na indústria vai fazer milhões, né, por hora e tal, e acabou. Então, não acabou, né? Nós vamos ter que dar saltos, vai haver uma modificação tremenda no mundo do trabalho, mas enquanto, né, tiver explorados e exploradores, enquanto tiver desigualdade nas relações sociais, vai ter muito motivo para a classe trabalhadora lutar, e o sindicato vai ser o principal instrumento de luta, né? Portanto, eu tenho muita fé no futuro, né? Que a tecnologia ela pode ser boa ou pode ser mal, dependendo da sua utilização. Se ela for utilizada para promover a justiça, a equidade, melhores condições de trabalho, estiver dirigida por nós, ela é positiva. Agora, se ela for para promover a exclusão social, a ganância, né, a acumulação de riqueza, a desigualdade, aí ela é ruim. Então, essa é uma disputa em que esse é o papel, né, de fato, do movimento sindical nesse debate. Nós não podemos permitir que ela seja isso. A tecnologia ela é bem-vinda, mas para promover uma qualidade de vida melhor e produzir um padrão de vida melhor. Sérgio Nobre, presidente da CUT Nacional, conversando aqui com a gente sobre a 16ª plenária da CUT. Sérgio, muito obrigada pelas informações que você compartilha aqui com a gente. Uma boa noite e até a próxima. Eu que agradeço, Thalita. Grande abraço aí, parabéns aí pelo trabalho da TVT. Dá muito orgulho ter participado da construção desse canal, fazer parte da minha vida. Um abraço e obrigado, viu? Uma honra estar com vocês aqui. Abraço. A honra é nossa, um abraço. Pessoal, e agora a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta, não sai daí. De volta com a revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Olha só, a CPI da Covid no Senado, que apurou ações e omissões do governo de Jair Bolsonaro na pandemia, apresentou o relatório final na última quarta-feira, durante sessão de finalização dos trabalhos da comissão. O texto atribuiu ao presidente Bolsonaro 9 crimes cometidos durante a pandemia. Além de Bolsonaro, seus 3 filhos parlamentares também estão no relatório final, bem como ministros e ex-ministros do atual governo. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Boa noite, senador. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. É um prazer poder falar com vocês e com todo o pessoal da TVT. Prazer é todo nosso, viu, senador? E eu já quero começar falando com o senhor sobre a apresentação do relatório final, na qual o presidente Jair Bolsonaro foi imputado em 9 crimes. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente aí essa repercussão desses trabalhos ao longo desses meses aí de apurações, né, investigações, ouvindo testemunhas, relatos, e agora o relatório final imputando ao presidente 9 crimes. Bem, na verdade, eu acho que a CPI cumpriu até agora um papel muito importante. Ela conseguiu, como eu já disse algumas vezes,
catalisar a atenção da opinião pública brasileira, a insatisfação de milhões de brasileiros e de brasileiras e conseguiu mostrar ao povo brasileiro quem são os verdadeiros responsáveis por essa tragédia sanitária, econômica, política, social. E, sem dúvida, o principal responsável foi o presidente da República, juntamente com o seu governo. Nós conseguimos provar que o governo adotou uma estratégia de enfrentamento à Covid-19, que foi uma estratégia, eu diria, criminosa, um crime doloso, a chamada busca da estratégia, busca da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho por meio do aumento da intensidade, da amplitude da transmissão da doença. E todos os outros crimes que advêm daí são, vamos dizer assim, completamente linkados e causados por essa concepção. O relatório situa muito bem isso e atribui a Bolsonaro não somente a prática desse crime, que é o crime de epidemia com resultado morte, que poderá dar a ele de 15 a 30 anos de prisão, se ele vier a ser julgado por isso, além de outros crimes que decorrem dessa estratégia assassina, no meu ponto de vista. Senador, quero trazer um episódio que aconteceu na quarta-feira, no dia da apresentação do relatório, que foi o seguinte: o senador Flávio Bolsonaro foi questionado pela imprensa sobre a reação de Jair Bolsonaro quando recebeu esse documento e disse que o presidente teria gargalhado, né? Omar Aziz, o presidente da comissão, durante fala na sessão, ele lembrou que, inclusive, Jair Bolsonaro também gargalhou e fez piada, imitando alguém se asfixiando, morrendo pela Covid-19. Ele lembrou disso e falou que ninguém vai aturar o arquivamento de um relatório como esse, que traz crimes tão importantes que foram cometidos durante essa pandemia. O meu questionamento em relação ao posicionamento de vocês, senadores, eu sei que parece que há uma conversa, inclusive, para entrar com um pedido de impeachment de Augusto Aras, caso ele resolva arquivar de alguma forma esses crimes que estão agora nas mãos dele. Eu queria uma avaliação sua, essa conversa de fato, o que vocês esperam do Procurador-Geral da República em relação a esse relatório? Bem, nós esperamos que ele cumpra o seu dever, que ele honre uma carreira exitosa que ele tem no Ministério Público, uma carreira respeitada, e como tal, eu creio que ele não vai ignorar a gravidade dos crimes que são imputados ao presidente da República, e eu acredito que ele vai cumprir a sua responsabilidade, instalar processos para avaliar cada um dos crimes comuns cometidos pelo presidente da República, né? Obviamente que se ele não vier a tomar uma postura clara, decisiva nesse sentido, nós temos um mecanismo de apresentar ao Supremo Tribunal Federal uma ação subsidiária pedindo que o próprio Supremo dê encaminhamento às denúncias que foram feitas, inclusive determinando ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, que abra um processo. Nós cremos que não será necessário chegar a esse ponto, e muito menos há qualquer interesse, qualquer suposição de que quem quer que seja no Senado tenha interesse ou disposição de promover o impeachment do Procurador-Geral da República. Agora, obviamente, que nossa expectativa, e do Brasil também, é de que esses crimes possam se transformar de indícios e evidências em processo. Senador Humberto Costa, o relatório traz aí indiciamento não só do presidente Jair Bolsonaro, imputa aí 9 crimes, mas também seus 3 filhos parlamentares, ministros, ex-ministros, empresários, enfim, uma gama de cidadãos e pessoas do Brasil inteiro constam aí no relatório para serem indiciados, apontado na leitura do relatório.
A pergunta é, expectativa para esta semana que se inicia da votação do relatório. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Qual é a expectativa da CPI aí para a votação do relatório? A expectativa é de que nós vamos conseguir, na terça-feira, chegar antes da terça, mas no dia chegarmos à votação, mas antes disso chegarmos a um entendimento no grupo que hegemoniza a condução da CPI, que é o chamado G7, né? O relatório apresentado pelo senador Renan, ele foi muito bem recebido pelos integrantes da CPI, especialmente desse grupo. Ele é um relatório muito duro, eu diria até demolidor, mas, ao mesmo tempo, é um relatório denso e muito bem fundamentado. Nós não queremos, de forma alguma, que o primeiro procurador, o primeiro juiz que tiver acesso a esse caso, ele venha a arquivá-lo por considerar que há imperfeições de ordem jurídica. Por isso que nós optamos por chegar a um perfeccionismo jurídico para a feitura desse relatório, né? Algumas lacunas que havia foram preenchidas agora ao longo dessa semana. Eu creio que novos nomes irão ingressar nessa lista de indiciados, empresas também, e creio também que alguns outros talvez venham a ser retirados, porque, de alguma forma, a CPI também pode cometer algum tipo de equívoco, né? Mas eu não tenho dúvida de que na terça-feira nós iremos aprovar esse projeto, essa proposta, e já na quarta-feira nós queremos levar ao presidente da Câmara e ao Procurador-Geral da República. Senador, sobre questões jurídicas que você comenta agora, eu vi uma explicação sua, inclusive, falando que sobre a retirada do termo homicídio, porque o homicídio você tem que depois listar, né, o nome dessas pessoas que foram assassinadas. Isso, em termos de justiça, seria bastante complicado. Mas eu queria uma avaliação sua sobre a troca da palavra genocídio para a palavra de crime cometido contra a humanidade. Porque a CPI, durante todos esses meses de trabalho, durante todos os dias de sessão, o presidente foi chamado de genocida, né? Então, assim, por várias vezes. E daí, esse relatório final não traz essa palavra que tem sido muito importante para a crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Então, eu queria te ouvir sobre essa retirada da palavra genocídio, substituída por crime contra a humanidade. Bom, na verdade, a colocação genocídio, que tem sido utilizada frequentemente nos movimentos, nas ações, no próprio Congresso Nacional, ela está nesse aspecto revestida de um conteúdo político, que vai continuar a ser utilizado independentemente da posição que a CPI tome. Se você me perguntar se juridicamente o presidente Bolsonaro é um genocida, eu direi que ele é um genocida, pelo conjunto das coisas que ele e o seu governo têm feito em relação às populações indígenas, quilombolas e outros povos vulneráveis. A grande questão para nós é que nós conseguimos fazer essa colocação se nós levarmos em conta o conjunto da ação do governo. No entanto, a CPI ela foi definida exclusivamente para investigar a pandemia. Então, nós estamos investigando a postura do governo, a ação do governo em relação à pandemia. Quando nós fazemos esse corte, nós não conseguimos enquadrar perfeitamente, do ponto de vista jurídico, a condição de genocídio. É verdade que o governo permitiu a quebra de barreiras sanitárias, a entrada de grileiros, a entrada de garimpeiros em terras indígenas, inclusive transmitindo o coronavírus aos indígenas. É verdade que o governo vetou um projeto que buscava garantir água, alimento, leito de UTI, vacina para os povos indígenas, mas
o Congresso Nacional derrubou esse veto, o Supremo também tomou posições que obrigaram o governo a dar digamos, uma atenção diferenciada aos povos indígenas, né? Sabemos que o governo distribuiu cloroquina para essas comunidades e permitiu que, de certa forma, nós tivéssemos a disseminação de notícias falsas sobre vacinação e outras coisas mais. No entanto, o crime de genocídio ele prevê outras coisas, como, por exemplo, o assassinato direto de pessoas. Em relação à pandemia, isso não pode ser colocado. O impedimento de procriação de pessoas daquela etnia ou daquele grupo social. A remoção forçada, especialmente de crianças de uma região para outra, com afastamento da família. Então, na verdade, se nós formos juntar com as outras coisas que o governo fez, a permissão que o governo deu na prática, que em algumas aldeias tivesse havido massacres praticados por jagunços, a não demarcação de novas terras indígenas, a ação que o governo sustenta no Supremo para estabelecer um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Se nós juntarmos isso tudo, sim, nós podemos classificar como genocídio. E o outro aspecto é que, no caso do Tribunal Penal de Haia e o Estatuto de Roma, que é o que nós queremos aplicar a Bolsonaro, ele atribui o mesmo peso do crime de genocídio a outros crimes contra a humanidade. E nós listamos ali extermínio, perseguição de povos vulneráveis e atos desumanos. Então, por uma coisa ou pela outra, ele vai estar lá no Tribunal de Haia, numa comunicação que deverá ser feita por um conjunto de instituições brasileiras. Perfeito. Senadora, agradeço a sua participação, as explicações que você traz aqui para a gente, nos ajuda a entender o que foi e a importância desse relatório, que inclusive vai ser agora passar por votação nessa próxima semana no Senado. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço a vocês, deixo o meu abraço a todos que acompanham a TVT. Abraço, senador, até a próxima. Olha só, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu pedir a demissão do procurador Diogo Castor de Matos por violação de deveres funcionais. E ainda falando sobre a Lava Jato, a ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, acionou o CNMP contra os procuradores Deltan Dallagnol e Ataíde Ribeiro da Costa, que teriam manipulado delação para atingir o PT. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Carol Proner, que é doutora em Direito, professora da UFRJ e integrante da ABJD. Olá, professora Carol Proner, prazer falar com a senhora, seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu, muito boa tarde. Boa tarde. Professora, vamos começar por essa decisão aí do Conselho Nacional do Ministério Público, que decidiu pedir a demissão do procurador Diogo Castor de Matos, por violação de deveres funcionais. Queria que o senhor trouxesse para a gente aí o que de fato é isso, deveres funcionais, por que está sendo pedido a demissão dele? Bom, na verdade, há uma notícia de que finalmente o Ministério Público, o CNMP, admite a possibilidade de demissão do Diogo Castor, justamente por aquele fato inédito da produção de um outdoor em Curitiba, justamente posicionado na frente do aeroporto. A Alfonso Pena, quem tem a oportunidade de ter viajado a Curitiba, teve a lamentável visão daqueles 9 procuradores como se fossem super-heróis. Então, um outdoor que teve como objetivo justamente a autopromoção do grupo da Lava Jato como uma super-operação de combate à corrupção, naquele momento em que a Lava Jato recebia da mídia todo o apoio para seguir, né, como uma grande task force, uma força-tarefa, com objetivos, inclusive, de ampliar as normas, as leis, as garantias para poder garantir um bom combate à corrupção. Então, nós estamos no contexto, esta semana,
da votação da PEC 5, que foi derrotada, vocês sabem, esta semana, na quarta-feira, nós tivemos a derrota por 11 votos de uma proposta que é considerada modesta, de alteração das regras de indicação dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, conselho que vem se caracterizando por um mau funcionamento, por não punir os seus membros. Então, diante da Lava Jato, diante do comportamento do Diogo Castor como um procurador que cometeu esse ato vergonhoso, e a BJD já se manifestou muitas vezes, já fez outras representações, não só contra Diogo Castor, contra também outros integrantes da Força Tarefa, é o caso do Deltan Dallagnol. Mas a situação do CNMP é bastante escandalosa, principalmente nos casos que envolveram o próprio Deltan Dallagnol. Foram inúmeras denúncias, se eu não me engano, mais de 50 denúncias, 52 processos. E num deles, no icônico caso do PowerPoint, Deltan Dallagnol foi beneficiado por prescrição, pelo adiamento de mais de 42 vezes adiado o processo administrativo e, portanto, depois de tanto tempo, o processo acabou prescrevendo. Então, a situação do CNMP é bastante grave. Os dados são lamentáveis. É um conselho que só perde no funcionamento correcional para o próprio CNJ. O CNJ realmente é uma situação ainda mais grave. Aplicou pouquíssimas sanções, 126 sanções é o número que nós temos desde 2006, e isso que tem mais de 5 mil integrantes, 5 mil juízes a mais do que integrantes do Ministério Público no Brasil. E o CNMP tem um problema também, as sanções são brandas, são advertências, são suspensões, nós não temos o hábito, não temos um comportamento correcional e de responsabilização, de punição dos seus membros quando cometem efetivas ilegalidades, não se demitem. Então, há um comportamento por parte da entidade, da BJD, que sempre se caracteriza muito por questionamentos em relação ao sistema de justiça, ao mau funcionamento do sistema de justiça, e é parte da nossa missão sempre provocar os órgãos correcionais para que tomem uma atitude. É importante dizer também que, além da ineficiência e ineficácia do CNMP, nós temos também transparência zero, né? Quer dizer, além de tudo, a instituição praticamente não publica seus processos administrativos, os relatórios são internos, é a instituição considerada pela ONG Transparência Brasil, do Cláudio Abramo, mais obscura, menos transparente do país. Eles não obedecem qualquer hierarquia, sonegam qualquer dado sobre seu desempenho. Então, é muito difícil acompanhar o que é feito no Ministério Público, que, além de tudo, o seu conselho também não é transparente, nem o Conselho Correcional é transparente. Professora Carol, há uma crítica constante em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público dele ser corporativista, né? Então, quando a gente viu essa decisão agora de demissão de um procurador que compunha a força-tarefa da Lava Jato, parece algo assim inédito, algo histórico. Até que ponto isso foi uma decisão com pressão dessa discussão de transformação ali no Conselho, né? Pela PEC que estava em discussão no Congresso. Então, até que ponto essa decisão do Conselho vem por uma pressão de discussão da PEC? Eu quero te ouvir sobre isso e também em relação a essas punições que você disse serem brandas, né? E o caso de Deltan Dallagnol, que teve, assim, prescrita a ação por uma ferramenta que o próprio Conselho usa, né? De deixar prescrever realmente. Por que um membro da Força Tarefa agora é punido e o chefe da Força Tarefa não? Também há uma questão de hierarquia quando o Conselho define por essa punição? Como eu dizia, a questão da obscuridade, da falta de transparência nas decisões administrativas do CNMP é algo por si só insondável. Não sabemos o que foi a motivação, mas é muita coincidência que justamente na semana da votação da PEC 5, que apesar de ser uma branda reforma, provoca autonomia corporativa, como você mencionou, tenha havido uma punição mais importante do que o que costuma acontecer, as decisões punitivas mais brandas, né, como advertências, né, como suspensões e esse tipo de coisa. Então, o que nós temos aqui é algo diferente, e isso
trouxe à tona a capacidade, né, correcional ou punitiva do órgão, o que não acontece normalmente. Essa PEC, é lamentável essa derrota, porque, de certa forma, ou ao contrário, se isso é uma vitória da pressão corporativa dos aparatos de justiça que se mostraram altamente daninhos à democracia. Ou acaso a própria chegada de Jair Bolsonaro ao poder não tem a ver com o comportamento do Ministério Público durante a Lava Jato. Então é muito importante que nós não percamos historicamente de vista que o que permitiu as alterações, inclusive de candidaturas em 2018, tem a ver com o excesso de poder punitivo do próprio Ministério Público e, principalmente, do excesso de poder correicional do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, nesse sentido, o comportamento dos procuradores de Curitiba, né, mesmo cometendo flagrantes e vexaminosas ilegalidades, foram poupados pelos colegas do MP em um conselho que, pela inação, pelo acobertamento, até em certo sentido, fica mais caracterizado por um locus de validação dos excessos e arbítrios de integrantes do MP do que um espaço de punição, né? O não funcionamento do Conselho é um problema da democracia brasileira. É lamentável, portanto, que deputados do nosso campo tenham deixado passar essa oportunidade tão importante de começar a arrumar a casa no sistema de justiça depois de tudo que aconteceu na Lava Jato. Então, a gente acha que, se for possível, não sabemos se há ambiente político para isso, mas se pudesse haver a votação ou do texto original ou do arranjo político que pudesse permitir, porque foram 11 votos, né? É possível, talvez, atingir a maioria qualificada para que exige uma proposta de emenda parlamentar, que são 3/5 dos deputados, né? Chegaram a 308 votos, faltou muito pouco. Isso é muito relevante porque significa a possibilidade de começar a arrumar a casa com relação a um órgão que precisa, né, cumprir seus deveres constitucionais e nenhum poder pode ser tão absoluto, com tanta autonomia, que não deva, né, prestar contas à democracia e que não tem um conselho de ética. Eles admiram tanto os Estados Unidos e os procuradores dos Estados Unidos. Lá existe não só fortes compromissos e regras éticas, como existem também órgãos suplementares que verificam a ética dos attorneys, né, dos procuradores norte-americanos. Então, se há que se espelhar naquele modelo, por que nós nos espelhamos também nas contrapartidas, né, e na lisura ética que lá também existe através dos estatutos e regimentos internos da profissão, né? Agora, professora Carol Proner, desde que a PEC começou a tramitar, ser colocada em votação no Congresso, o que viu-se e percebeu foi um arranjo aí muito grande de uma campanha criando narrativas por conta de integrantes do Ministério Público contra a aprovação da PEC. E aí nos leva uma pergunta, professora. Eu queria que a senhora trouxesse explicar para a gente de uma forma didática por que esse medo tanto quando se fala em controle. Parece que vem narrativas que é censurar, é calar a boca, é mordaça, mas na verdade todos os órgãos públicos, tirando o MP, tem fiscalização, tem mecanismos de controle. E parece que, nesse caso especificamente, há um medo que não tem explicação, e a senhora trouxe esse exemplo dos Estados Unidos. Por que ainda existe essa questão de medo, de preocupação, quando se fala de ampliação do Conselho Nacional de Justiça e de controle interno desses próprios membros integrantes do MP, professora? Correto, injustificável. Houve muita distorção em relação ao texto da reforma. Muitas vezes se debatia sem conhecer o texto, sem conhecer a proposta, e talvez tenha havido pouco tempo para amadurecer efetivamente, porque na pressa da aprovação legislativa dos últimos meses, muitas coisas passaram sem o devido debate, e seria importante, como está sendo feito, inclusive a posteriori, depois da votação, nós aqui continuamos debatendo a PEC 5. É preciso reconhecer que as propostas eram bem modestas, né? Aumentar o número de integrantes de 14 para 17, sendo que 9 deles permaneceriam sendo do Ministério Público, 3 do Judiciário, 2 da OAB, 3 do Congresso Nacional, né? Então, disseminaram a ideia de que seria uma composição que geraria algum tipo de conluio, o que é totalmente incorreto, né? A proposta previa o corregedor na carreira do MP estadual, federal, na condição de procurador-geral ou ex-procurador-geral para ser corregedor, né? Então, não muda dentro da própria carreira, quer dizer,
ainda que isso continuaria sendo na eleição dentro do próprio órgão, havia uma exigência bem razoável, para dizer o mínimo, né, de aprovação de um código de ética no prazo de 180 dias, uma situação que vem sendo discutida há 5 anos pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Né? O Poder Legislativo possui um código de ética, qualquer poder tem um código de ética. Não dá para entender por que o Ministério Público se recusaria a ter um próprio código de ética elaborado por eles próprios, pelos próprios integrantes, né? Porque isso geraria uma indignação corporativa, né? Porque se sentem cobrados pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo é a legitimidade da representação popular, que tem direito elementar de conhecer o código de ética do Ministério Público. E, por fim, o ponto mais polêmico era a possibilidade de anulação de atos administrativos. Mas não eram quaisquer atos, eram os atos que passassem por processos administrativos concluídos e que apontassem ilegalidades nos próprios atos administrativos. Então, nós sabemos que o presidente da Câmara comunicou que cogita colocar o texto original em votação. Há essa possibilidade regimental, né? Ele até mencionou aquela frase, o jogo só termina quando acaba. Sim. Há essa possibilidade, o próprio Paulo Teixeira, que é o autor da proposta original, também cogita que talvez essa votação possa voltar na próxima semana, ou quem sabe no futuro, uma proposta de emenda constitucional mais completa, até mais ampla, porque muitas coisas ficaram de fora, né? A proposta original mesmo é menos ousada, né? Retira inclusive a exigência de que o corregedor do órgão seja escolhido pelo Conselho, entre membros do Ministério Público, abre brechas para indicações de fora do órgão, mas mantém a previsão de que o próprio Conselho eleja seu corregedor e não o Congresso, né? Então, existe essa possibilidade. Acho que nós temos que pensar que quando Deltan Dallagnol comemora essa vitória, quando comemora essa vitória da não aprovação da PEC, é porque algo está muito errado. Nós temos uma situação no Brasil que é realmente vergonhosa. Os integrantes da Lava Jato de Curitiba são conhecidos no mundo inteiro como tendo violado deveres funcionais, como tendo cometido ilegalidades em detrimento dos interesses do país, né? No chamado lawfare, que é o uso político do direito, que tem sido estudado por outros países, né? Nós percebemos que a atuação dos integrantes do Ministério Público colaborando com outros órgãos congêneres em outros países foi feito de forma irregular, informal, possivelmente ilegal. Então, nós temos aqui uma situação muito grave em que a Lava Jato mostra que a falta de controle do Ministério Público, a falta de regras de comportamento podem prejudicar gravemente os interesses econômicos, os interesses políticos, né, e os interesses institucionais do sistema de justiça brasileiro, gerando insegurança e gerando desconfiança diante do mundo, diante de outros órgãos e outros sistemas de justiça do mundo inteiro. Professora Carol Proner, um prazer te ouvir. Muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Uma boa noite e até uma próxima. Boa noite. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigada. Essa professora Carol participando aqui com a gente, nos explicando então sobre Conselho Nacional de Ministério Público e essa PEC. Pessoal, olha só, se você está acompanhando pelo youtube.com/RedeTVT, não esquece de curtir o nosso vídeo, é importante. Se inscreva no nosso canal e você pode também se tornar membro, tá bom? Daí você faz uma contribuição simbólica, R$ 7,99, para ajudar esse projeto de democratização da comunicação, a TVT e a Rádio Brasil Atual. Além disso, tem o nosso Pix, desse lado aqui, pix@tvt.org.br, você pode fazer uma doação aqui para a TVT, para a Rádio Brasil Atual e, mais uma vez, também ajudar esse projeto. A gente agradece sempre. É isso mesmo, Thalita. Agora a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta, não sai daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Olha só, prestes a completar um ano à frente do governo boliviano, Luiz Arce informou no início desta semana que existe uma conspiração de assassinato contra ele. Após quase um ano de sua posse, como está a situação política no país andino?
Sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Marília Clos, que é doutora em Ciência Política pela UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e militante da Marcha Mundial das Mulheres. Boa noite, Marília Clos. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Boa noite. Um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Maravilha, o prazer é todo nosso. E Marília, e antes de entrar especificamente nessa questão desta notícia que circulou nesta semana de uma possível conspiração de assassinato contra Luiz Arce, o presidente da Bolívia, eu queria que você trouxesse para a gente um panorama da atual situação vivida hoje na Bolívia. Bom, para a gente fazer um balanço, talvez, do que tem sido esse primeiro ano de governo de Luiz Arce, é bom a gente ter em mente que a Bolívia é um país hoje profundamente polarizado, né? Que atravessa uma série de instabilidades e a maior parte delas é herança do golpe que o país passou em 2019, né? Então a gente teve o golpe em 2019, em 2020 a gente teve o governo golpista de Jeanine Áñez no poder, e quando Luiz Arce é eleito no final de 2020, ele assume com um país profundamente fragmentado, né, tendo que reconstruir uma série de governanças e uma série de políticas, inclusive muitas delas com o objetivo de dar conta, de resolver esse buraco político, esses conceitos políticos que ficaram frágeis nos últimos anos, e uma economia profundamente danificada não só pelas políticas neoliberais do governo golpista, mas também em função da pandemia, né? Então, quando o Arce assume, ele tem esse país profundamente fragmentado, polarizado entre os campos populares e uma elite que é, em diversas medidas, uma elite racista, uma elite classista, enfim. E então, esse país polarizado e um país com uma economia estagnada. E desde que o Arce assumiu, tem sido tomadas uma série de medidas, em primeiro lugar, para tomar medidas jurídicas com relação às principais figuras que fizeram o golpe em 2019, né? Então, a gente tem a própria Jeanine Áñez, que está presa desde o início do ano. Dois de seus ministros também estão presos e outros deles fugiram do país. E tem uma série de outros julgamentos que ainda estão acontecendo, enfim. Então, a gente tem esse processo político de punição dos setores golpistas na Bolívia acontecendo, ao mesmo tempo em que a gente tem uma economia que volta a crescer desde que Luiz Arce assume, né? Então, a gente tem, por exemplo, índices ligados ao crescimento dos empregos, né? Porque enfim, o desemprego ampliou muito nos últimos anos também, em função da pandemia, no último ano, em função da pandemia. Então, a gente tem uma diminuição do desemprego, a economia volta a crescer, e a perspectiva é que tem um crescimento de em torno de 8% do PIB esse ano, o que é um valor, um percentual muito considerável para o cenário que a gente tem hoje na América Latina, né? E a gente tem uma vacinação que está avançando bem. Então, enfim, esse é um pouco do cenário que a gente tem hoje no país, né? Um país polarizado, mas que tem avançado desde que Luiz Arce assumiu o governo. Marília, essa notícia que circulou durante essa semana é muito grave. Inclusive, a notícia foi trazida pelo ministro do governo da Bolívia. E para explicar para todo mundo, a oposição teria planejado assassinar o presidente eleito Luiz Arce, isso antes da posse. As investigações já mostraram que esse grupo criminoso teria sido contratado por membros do governo golpista de Jeanine Áñez e seria o mesmo responsável, inclusive, pelo assassinato do presidente do Haiti em julho. Diante de uma notícia como essa, como se comporta agora o governo de Luiz Arce? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que quando a gente fala da possibilidade de assassinato de Luiz Arce, isso não necessariamente vai ser uma surpresa para o governo, porque havia expectativa em 2020 de uma tentativa de segundo golpe, né? Então, esses documentos que vêm à tona, essas informações que vêm à tona da possibilidade do assassinato por parte de grupos mercenários, ela faz parte de um plano mais amplo, né? Então, existiam planos da invasão de mercenários à Bolívia que não aconteceram em 2020 e não aconteceram principalmente porque o movimento ao socialismo teve uma vitória tão acachapante nas urnas que não abriu espaço para esse tipo de contestação, né? Mas a gente já tem documentação provando que existia o plano não só do assassinato, né, como está vindo à tona agora, mas também da presença massiva de mercenários durante o período eleitoral, né, para trazer mais instabilidade ao país, e aí em uma segunda tentativa de golpe, né?
Então, o governo de Arce, ele está respondendo com muita ênfase, né, de que esse tipo de coisa vai ser investigado, mas, ao mesmo tempo, a partir de uma percepção de que isso faz parte de um plano mais amplo, inclusive a nível regional e internacional, né? Porque há a identificação de que esses setores mercenários, esses grupos mercenários, enfim, fazem parte do mesmo grupo que assassinou, por exemplo, o presidente haitiano em junho desse ano. Então, inclusive, o presidente haitiano está assassinado por mercenários colombianos. Então, enfim, é para a gente ter a dimensão de que esse é um eixo, um pilar fundamental de campos de extrema-direita aqui na América Latina. Não só na Bolívia, mas também de nível regional. Então, é um pouco a partir dessa perspectiva que o governo Arce vai investigar esse tipo de acusação, né? Agora, Marília, também nessa semana, nas últimas 2 semanas, existiu também grandes manifestações, movimentações na Bolívia por parte de trabalhadores que foram às ruas defender o governo de Luiz Arce e também da oposição que tentou bloquear vias de acesso à capital. Como é que você analisa tudo isso e mais? O rescaldo do golpe contra Evo Morales ainda está impregnado na sociedade boliviana? Essa questão que tu pergunta, ela é muito importante, porque quando eu falo que a Bolívia hoje é uma sociedade profundamente polarizada, dividida, é muito no sentido de que existem bases sociais sólidas em defesa do governo popular, ao mesmo tempo em que existe uma elite que detém aí, enfim, né, uma parte considerável de meios de produção e de meios de comunicação no país, que está concentrada principalmente no departamento de Santa Cruz. E aí, o embate principal que existe hoje é justamente sobre o golpe de 2019. Porque enquanto os setores populares reivindicam que o que aconteceu em 2019 foi um golpe, os setores da oposição à direita dizem que o que aconteceu foi uma fraude eleitoral por parte de Evo Morales. Essa argumentação é baseada em cima da auditoria da Organização dos Estados Americanos, que hoje já é amplamente contestada. Mas é em função dessa argumentação que os setores da oposição à direita vão às ruas de uma forma profundamente antidemocrática em diversos casos, né? Se valendo de meios violentos, inclusive. Enfim, a gente sabe que tem a participação de setores de Santa Cruz, por exemplo, que são muito classistas e racistas, enfim. Mas é em cima dessa polarização que esses setores diferentes vão às ruas, né? Então, inclusive, a gente vê um dia depois do outro marchas grandes, né? Ainda que a marcha em defesa do governo de Luiz Arce tenha sido consideravelmente maior, mas foram dias de ocupação das ruas em função dessa polarização, né? Foi fraude ou foi golpe? Essa é a única carta, inclusive, que essa oposição ao governo Luiz Arce consegue jogar neste momento. É fazer essas manifestações, é se colocar na rua, apesar de que há agora denúncia dessa tentativa de assassinato também. Mas é algo que eles vão continuar repetindo. Essa tem sido a principal estratégia onde eles se baseiam, né? A denúncia de que o movimento ao socialismo, enquanto partido, é um partido antidemocrático e fraudou as eleições de 2019. Ao mesmo tempo, isso é feito de uma forma profundamente antidemocrática, e por isso que é abertamente contraditória esse tipo de postura, né? Então, a gente vê a ocupação das ruas por parte desses setores, mas, como você mesma falou, também a partir de métodos violentos, né? A contratação de grupos mercenários, agora que a gente tem esses documentos vindo à tona, isso fica bastante evidente. Mas se a gente analisa as próprias manifestações à direita, inclusive de 2019, a gente vê uma série de formas violentas de agir, né? Ameaça, o sequestro, por exemplo, de uma prefeita afiliada ao movimento ao socialismo na época, hoje já senadora da Bolívia. Enfim, ela foi sequestrada, teve seu corpo violado, ela foi torturada. Enfim, esse tipo de prática é comum a esse campo de oposição à direita na Bolívia, o que é muito triste, né? E a gente vê esse tipo de coisa se repetindo. Sim. Marília, você tocou num ponto no começo da sua intervenção que diz respeito à OEA, o papel da OEA, e aí, lembramos, a OEA teve um papel fundamental na questão quando validou o golpe contra Evo Morales. E aí vem sendo desmascarada toda aquela tentativa. A minha pergunta é, Marília, a quem interessa tudo isso, ligando a OEA, lá atrás, desde o golpe contra Evo Morales e o atual momento vivido na Bolívia, no governo de Luiz Arce? Bom, a participação da OEA no cenário político boliviano, como você disse, ela foi muito decisiva, né?
E a gente tem a figura de Luiz Almagro, seu secretário-geral, que é uma figura que, apesar de seu passado histórico ser completamente diferente da atuação que ele vem tendo há alguns anos, é uma figura que já tem em torno aí de 4, 5 anos fazia uma oposição aberta a Evo Morales. Então, assim, é uma organização regional que, se em alguma medida teria algum papel, deveria ter o papel de promoção de diálogo internacional, vem exercendo um papel diametralmente oposto. Então, a Organização dos Estados Americanos e Luiz Almagro, seu secretário-geral, já há alguns anos vinham fazendo oposição aberta a Evo. Então, não foi uma surpresa para ninguém que, uma vez que estavam enquanto observadores internacionais nas eleições de 2019, tivessem tido uma postura tão parcial. O que aconteceu foi que assumiram um papel enquanto validador das eleições de 2019, liberaram uma auditoria que hoje já é amplamente contestada, como eu falei para vocês, e esse foi o estopim definitivo para que os setores golpistas fossem às ruas e aí levassem adiante um golpe que não foi só militar e policial, mas também paramilitar, né? Os setores vão às ruas, não são só as forças de segurança pública do Estado que se amotinaram contra Evo Morales, mas também tem um setor miliciano paramilitar. Então, por que eu estou falando isso? Porque a minha avaliação é que a Organização dos Estados Americanos, com Luiz Almagro, faz parte dessas direitas latino-americanas que são golpistas, né? Que não chegam ao poder pelo meio das urnas, muito pelo contrário, como é o caso na Bolívia. Então, são interesses muito congruentes, né? É o mesmo projeto político. Essa polarização que você coloca, ela põe, de alguma maneira, o governo de Luiz Arce em risco? Há alguma instabilidade no governo de Luiz Arce que pode comprometer futuramente esse governo? Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque na minha avaliação, por exemplo, como eu tinha falado para vocês antes, quando aconteceram as eleições em outubro do ano passado, existia uma chance muito real de golpe, né? O movimento ao socialismo tinha uma opção para validar a sua eleição, que era ganhar com pontos percentuais tão à frente do segundo candidato, que era Carlos Mesa, ex-presidente, enfim, representante da direita neoliberal boliviana, somente com uma vitória com pontos percentuais tão à frente do segundo colocado, iria garantir que o resultado não fosse contestado. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Porque Luiz Arce ganhou com 55 pontos percentuais no primeiro turno. E, ao mesmo tempo, existia um clima de tensão muito grande na Bolívia. Agora a gente já sabe, por exemplo, que existiam os planos dos mercenários de estarem presentes ali naquele momento para aumentar a instabilidade securitária no país. Mas, ao mesmo tempo, tinha o risco, por exemplo, de setores ligados a Luiz Fernando Camacho, governador de Santa Cruz, de fazerem uma marcha em direção à La Paz similar ao que eles fizeram em 2019. Então, o risco de golpe em 2020 era muito real. E apesar de hoje as coisas estarem um pouquinho mais estáveis, esse país continua profundamente polarizado, mas existe alguma estabilidade maior, eu não acho que o risco não exista, justamente porque a direita tem esse perfil antidemocrático, né? Que não confia nas instituições, não respeita as instituições democráticas e os votos na urna na Bolívia, né? Marília Clos, muito obrigada pelas explicações que você traz aqui para a gente, para que possamos, de fato, entender esse cenário político na Bolívia. Uma boa noite para você, um abraço, até a próxima. Boa noite, um abraço. Abraço. Obrigada. Olha só, 10 ex-ministros e ex-secretários dos Direitos Humanos apresentaram uma interpelação criminal ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro explique declarações que os associariam à pedofilia. Os ataques do presidente aos ex-ministros foram realizados em um evento chamado Simpósio da Cidadania Cristã, na Igreja Batista Central de Brasília. No mesmo evento, Bolsonaro também atacou o Plano Nacional de Direitos Humanos vigente à época. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Paulo Sérgio Pinheiro, que foi secretário de Direitos Humanos, membro da Comissão Nacional da Verdade e professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Boa noite, professor Paulo Sérgio Pinheiro, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço.
Professor Paulo Sérgio Pinheiro, mais um ataque de Jair Bolsonaro ligado diretamente aos direitos humanos. Agora, atacando diretamente ex-secretários e pessoas atuantes nos direitos humanos de vários governos do Brasil. Professor, até onde vai essa sede de ódio do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, contra os direitos humanos? Tem explicação? Claro, tem explicação na biografia do chefe do governo, do presidente. Não é a primeira vez que ele faz isso. No ano passado, ele fez a mesma acusação, tanto que a Comissão Arnes de Direitos Humanos, onde o Zé Gregório, o Paulo Vanucci e eu estamos, fez uma nota protestando. Agora, de novo, no dia 5 de outubro, o que é pior, num templo de uma igreja batista, ele nos acusa de favorecermos ou promovermos a pedofilia. Ele tem uma fixação nisso que é uma coisa extraordinária. E, de sobra, resolveu atacar também o PNDH3, que foi o último dos Programas Nacional de Direitos Humanos, feito na gestão do meu colega e amigo Paulo Vanucci, como ministro do governo Lula, e os outros dois anteriores, que também vai de sobra, o PNDH1 e o PNDH2, que foram publicados no governo Fernando Henrique Cardoso. Isso é expressão, o presidente não é só negacionista da ciência, da pandemia, ele é um militante negacionista dos direitos humanos. Ele tinha na época da campanha, ele tinha uma camisa, uma t-shirt, dizendo que os direitos humanos são, eu não vou dizer um palavrão, mas ele ousou fotografar com isso. Muito bem lembrado. Isso ele fez para elogiar a ministra Damares, que, por sua vez, acabou de constituir um grupo de trabalho secreto para aperfeiçoar o PNDH3 sem nenhuma representação da sociedade civil. Professor Paulo, inclusive a interpelação no STF é por exigência de provas também, né? Quando Bolsonaro acusa esses ex-ministros de incentivarem a pedofilia, vocês querem prova, pedem provas disso. E muitas das afirmações de Bolsonaro caem quando isso acontece, porque não há provas de muitas das coisas que ele fala, não é mesmo? Agora, mesmo que ele não tenha provas, ele não pode falar. Sem provas, ele não devia nos acusar. Então, 10, como vocês disseram, 10 ex-ministros, ministras, ex-secretários de Estado de Direitos Humanos fizeram essa interpelação. E as várias, eu só cito outras perguntas, que tem todo um questionário para ele responder. Né? Se ele confirma, né? Se ele fez efetivamente essas declarações, se ele podia citar exemplos da nossa promoção da pedofilia na nossa biografia. E se nós respondermos algum inquérito, né? Precisa dar uma base para isso. Então, quais foram as razões que ele fez essa acusação? É uma coisa gravíssima. E, evidentemente, que se ele não responder, nós vamos entrar com uma queixa-crime, porque não dá para você ficar acusando 11 pessoas de promoverem a pedofilia. E o pior é sendo reincidente. Ele não tem outra crítica a fazer, é a crítica que ele sempre repete. Mas alguma coisa hoje, quer dizer, ele tem horror à questão também dos direitos humanos, no que diz respeito à memória e à verdade, que é um dos carros-chefe, foi um dos carros-chefe do PNDH3, que eu acabei de dizer. Ontem, ele disse que a CPI da Covid não é para levar a sério, porque é uma fabulação, como foi a Comissão da Verdade. Ele, como deputado, ele fez 52 discursos nos xingando os membros da Comissão Nacional da Verdade. E agora ele requenta isso. Então, ele é um negacionista dos direitos humanos e da verdade da ditadura, de uma maneira absolutamente consistente. Agora, professor Paulo Sérgio Pinheiro, também o que chama a atenção é essa forma, um termo meio que chulo e ao mesmo tempo violento, né, Thalita, de chegar
tentar desqualificar o trabalho desses ex-ministros, ex-secretários, à frente de uma pasta tão importante, que é a pasta dos direitos humanos, e aí não tem argumentos plausíveis nem lógico, e aí vai para desqualificação e atentados de acusações. Professor, como é que fica o papel do Brasil mediante a essas declarações de um chefe do Estado que não deveria se comportar dessa forma? Como que fica a imagem do Brasil nesse assunto fora do país? É a pior possível, é a pior possível. Especialmente porque nos últimos 30 anos de governos democráticos, quer dizer, desde o presidente Sarney até depois da Constituição de 88, até a presidenta Dilma, eu não incluo o governo golpista do presidente Temer, houve o Brasil, não que o Brasil deixou de ter violações de direitos humanos, nós continuamos campeões da execução, especialmente da maioria negra, jovens, adolescentes negros, um país da maior concentração de renda e, como eu disse antes, de um país racista, onde prevalece um apartheid nas grandes metrópoles brasileiras. Então, é evidente, mas o Brasil, apesar de não termos resolvido todos os problemas, a violência contra a criança, por exemplo, foi alvo de uma lei proposta pelo presidente Lula, o Brasil era, onde eu trabalho faz 25 anos, no Conselho, primeiro na Comissão, depois no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, o Brasil era o que se diz um interlocutor válido, apesar desse péssimo recorde de violações. Ele também era um negociador confiável. Por quê? Porque o Brasil, apesar de ter esse terrível recorde, apesar de ter essas violações graves, ele nunca negou. Nenhum governo, nas suas informações aos órgãos de tratado, por exemplo, Convenção da Tortura, a Convenção do Racismo e outras, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Brasil nunca negou. Os relatórios feitos, e indiretamente eu colaborei nisso, pelo Núcleo de Estudos da Violência, eles nunca revisaram os nossos relatórios dizendo a verdade, porque nós não íamos escrever relatórios higienizados, né, assépticos, sem os horrores que caracterizam o Brasil. Isso foi por água abaixo, depois do presidente Temer, que vocês sabem que um dos primeiros atos do presidente Temer foi liquidar o Ministério de Direitos Humanos. Então, o meu colega Zé Gregório, insuspeito, ele pôs abaixo toda a operacionalidade que nós levamos 30 anos para construir. Por isso que eu ia dizer logo de saída que na primeira semana de outubro, os 11 ministros publicaram um manifesto sobre a situação, o retrocesso nos direitos humanos e pedindo que os candidatos à presidência incorporem bandeiras de direitos humanos que a sociedade civil exige nas suas campanhas. Esse manifesto foi um pouco a prévia desse... Quer dizer, nós não sabíamos que o presidente, 4 dias depois de nós lançarmos o manifesto, o presidente vai para a Igreja Batista para fazer esse sermão desprezível, uma coisa totalmente desrespeitosa com qualquer versão das igrejas cristãs. Professor, são 10 ex-ministros, né, interpelando Jair Bolsonaro nesse momento por conta dessa falha específica, mas eu queria saber do senhor o que sente um representante dos direitos humanos, dessa luta pelos direitos humanos aqui no Brasil, diante de uma presidência, de uma figura como essa, que agora, diante da CPI da Covid, vai responder por crimes contra a humanidade, além dos vários outros processos que correm ali no Tribunal Penal Internacional de Haia, em que ele também é acusado da prática de diversos crimes. O que sente? O que o senhor sente? Bom, é uma vergonha terrível, que, na verdade, toda a sociedade civil colaborou para a transição da ditadura para a democracia e eu jamais imaginaria, quer dizer, confesso o meu equívoco, eu jamais imaginaria
depois dos presidentes Sarney até Dilma, que nós entrássemos em governos de extrema-direita, como foram o do presidente Temer e o atual, mais escancarado em termos de autoritário, pregando golpe e fazendo políticas de extrema-direita negacionistas dos direitos humanos. Isso é uma vergonha, isso é um constrangimento. Hoje, os jornais, nas línguas que eu leio, que eu consigo acompanhar, é uma vergonha os correspondentes internacionais do Le Monde, do New York Times, do Guardian, escrevem todo dia. Quer dizer, nós somos objeto da gozação internacional. Quer dizer, o Brasil foi para o ralo com essas políticas de um governante sem nenhum compromisso com a verdade, nem com a sociedade civil. A sociedade civil é inimiga desse governo. Nenhum dos governos, que eu já disse, tratou a sociedade civil como inimiga. Não, é claro que nunca a sociedade civil vai ter que ficar amiguinha do governo do Estado, porque o Estado controla a violência. Então, a contradição é permanente, o conflito é permanente. Mas, apesar disso, o diálogo nunca foi interrompido. Nunca foi. E agora está totalmente interrompido a desqualificação das entidades da sociedade civil. Eu dou só como exemplo das sociedades civis, da sociedade civil, as entidades defendendo o meio ambiente e os povos indígenas. Aí é vergonha total. Realmente, para nós, é uma coisa embaraçosa sermos brasileiros nesse momento. Paulo Sérgio Pinheiro, uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigada pela participação. Uma boa noite para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço o interesse de vocês dois. Um grande abraço. Abraço, professor. Obrigada. Bom, chegamos ao momento cultural do Revista Brasil TVT com a participação do Colibri na Quarentena. Hoje, ele conversa com a cantora e compositora paraense Aíla. Lembrando, o Colibri na Quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual e pelo YouTube da TVT. Se liga só. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 380 programas ouvindo artistas de todas as áreas. No programa de hoje vamos conversar com a cantora, compositora, diretora artística e musical paraense Aíla. Ela está lançando o terceiro álbum solo Sentimental, um papo sobre sua trajetória desde a periferia de Belém e o trabalho como curadora e idealizadora do Festival Mana, que debate o protagonismo das mulheres no mercado de música. O programa Colibri na Quarentena vai para o ar de segunda a sexta-feira ao meio-dia na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM São Paulo. E no YouTube da TVT, onde você pode acompanhar o programa na íntegra. Um abração a todos e roda a Ilha! Então, a gente vive num momento muito esquisito, né, no Brasil, onde parece que tudo que estava sendo conquistado em termos de questões de gênero, né, de tudo, parece que está retrocedendo, assim. Mas eu sempre acho que num momento muito fascista que um país pode viver, muito autoritário, a arte, ela sempre vem mais forte. Então, o que eu sinto é que os movimentos sociais também, eles estão se fortalecendo, os movimentos dos povos originários, dos povos indígenas, os movimentos LGBTQIA+, movimentos das mulheres. Então, assim, apesar de tudo isso que parece andar para trás, a gente vem se fortalecendo. Então, acho que é o momento também da gente entender o que a gente pode abrir de caminhos a partir de agora, né? E não se prender a esses pensamentos totalmente antiquados, preconceituosos, que a gente tem, um presidente que replica tanta coisa ruim para as pessoas falam tanto de arma, que todo mundo quer ter uma arma. Que nível a gente chegou, assim, né? Que a gente precisa conversar coisas básicas ainda, sobre liberdade, sobre amor, sobre direito. E acho que é isso, assim, a gente faz o nosso papel enquanto artista e tenta influenciar por outro caminho as pessoas. Não tá fácil mesmo, né? E você acha que os artistas são, de certa forma, hoje tem
essa mentalidade de poder mudar isso, não é mentalidade a palavra, mas digamos que há essa vontade de romper com isso, como é que o artista pode se manifestar? Porque tem os artistas que não são engajados ou procuram ficar no muro, né? E não querem se engajar. E como é que você vê também isso? Porque vocês têm muita força, né? Na opinião pública, né? Enfim. Eu acho que não existe essa neutralidade política, assim, sabe? Tem artista que quer dizer que é neutro. Geralmente artistas do mainstream, né, que podem perder alguns contratos, etc. Mas essa neutralidade, ela aponta um caminho também. Então, você ficar em cima do muro, você está compactuando para que as coisas permaneçam como estão, as coisas ruins. Então, não existe esse lugar imparcial. Então, não falar é acabar compactuando também com tudo isso, né? Com falas preconceituosas, com, enfim, todo esse ódio aí que está sendo disseminado. Então, eu acho fundamental que a gente se posicione, é um momento de virada, assim, sabe? De sair disso, dessa lama que a gente entrou. E lama, quando eu falo, é lama ideológica mesmo, assim, porque corrupção a gente está vendo aí de vários partidos. Mas eu quero falar de coisas básicas, assim, direito, de liberdade, de amor. A gente não pode retroceder, sabe? De questões de gênero, de raça. Eu acho que isso é fundamental a gente debater agora. Não é um partido ou outro, é uma questão humanitária mesmo. E acho que o momento é agora, porque, enfim, a gente não pode mais andar para trás. Eu senti teu calor, bagunçou, mexeu comigo. Tu chegou, mergulhou e me levou contigo. Eu senti teu sabor, é água doce, doce. E choveu, me molhou, é maré cheia. Chega, chega e me beija a boca. Esse teu jeito de dançar gostoso. Água na boca, tudo fica quente, faz suar de um jeito diferente. Teu gosto que é fogo incendeia. Vai, tu tá tirando uma onda comigo. A menina com esse gingado, tu é um perigo. Vem mergulhar nesse paraíso. Eu senti teu calor, bagunçou, mexeu comigo. Tu chegou, mergulhou e me levou contigo. Eu senti teu sabor, é água doce, doce. E choveu, me molhou, é maré cheia. Chega, chega e me beija a boca. Esse teu jeito de dançar gostoso.
com esse clipe maravilhoso da paraense Aíla, a gente termina o Revista Brasil TVT deste domingo. Agradecer a presença e a parceria da Thalita. Obrigado, Thalita. Valeu, Cosmo, sempre. Sempre um prazer. E, pessoal, a pandemia não acabou. Quem precisar sair de casa, muito cuidado, álcool, gel, máscara e distanciamento, se possível. Boa semana e até o próximo domingo. Tchau!